Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Douglas Inácio. Esse vídeo eu vou falar sobre fé, não a fé, não vou falar sobre religião, vou falar sobre fé. Obviamente que a fé está dentro da religião, mas eu não abordo essa parte. Eu vou abordar o material do Napoleon Hill. Eu vou trazer parte desse estudo, que é a parte que ele fala sobre fé, como que você utiliza a fé para conseguir coisas materiais. Nessa casa eu estou falando sobre dinheiro mesmo, obtenção de resultado. Obviamente que funciona para qualquer coisa, para a saúde, para uma série de coisas, mas nesse exclusivamente eu vou falar sobre o conteúdo de fé dos livros, tá? Mas antes, tá sendo um desafio muito legal. Por muito tempo aqui no meu canal eu tentei ajudar cantores, artistas, músicos a chegarem ao tão sonhado sucesso. Hoje trago isso de uma forma mais ampla, mais aberta para pessoas que buscam o sucesso na vida, por que não? Que buscam coisas materiais, coisas mais espirituais, enfim, eu quero ajudar a quantidade maior de pessoas que eu puder com o que eu tenho nos meus estudos, com tudo que eu aplico na minha vida, com tudo que deu resultado para mim. Então, se você está chegando agora conhecendo o meu trabalho, seja bem-vindo, segue aqui o canal, deixa uma interação, uma sugestão de vídeo, toca o sininho para ser avisado quando eu estiver colocando um vídeo novo. E vamos lá, vamos falar sobre fé. Foi um desafio que um amigo propôs para mim. Eu falei, pô, vou gravar um vídeo. Ele falou, aceita uma sugestão? E aí ele mandou para eu falar fé para conseguir as coisas, fé para vencer. Então eu achei muito legal esse tema, e fé é uma coisa que a gente não consegue nada muito grande sem fé. Eu vou dar uma lida em algumas partes aqui, passagens rápidas do livro do Napoleon Hill, mas basicamente o que ele fala dentro do conteúdo dos livros dele sobre fé. Ele fala para você embutir a fé através da autossugestão. Eu vou falar mais sobre isso, vou te mostrar como que eu faço, e aí você também toma nota, coloca em prática, que vai dar muito certo. Para mim tem funcionado demais, demais, demais. Vamos lá. A parte do livro das leis da Lei do Triunfo, que eu chamo de as 16 leis do sucesso, que inclusive você pode baixar gratuitamente, você pode estudar pelo seu celular rapidinho. O link está em algum lugar desse vídeo, ou na descrição, ou no primeiro comentário. Você vai ter acesso a esse material. A liberação é automática e gratuita, você recebe um resumo desse livraço aqui de quase 700 páginas, tá? Então baixa gratuitamente e estude rapidinho pelo seu celular. O que ele fala aqui sobre fé na Lei do Triunfo? Depois eu passo para os outros, para o Pense em Riqueza. Aqui ele traz uma visão dos grandes conquistas lá do passado, grandes inventores, pessoas que conseguiram coisas extraordinárias nas suas épocas, tá? Então ele fala aqui muito sobre algumas coisas do Thomas Edison, que o Thomas Edison ele foi um grande inventor. Ele não inventou só a luz incandescente, ele inventou muita coisa. São vários, milhares de experimentos e coisas que ele colocou, que ele patenteou, que até hoje a gente utiliza. Mas aqui ele cita alguns e fala que muitas vezes o Edison ele só tinha fé para se guiar, ele não tinha mais nada. Então ele imaginou, ele começou a tirar do papel e tinha fé que aquilo ia funcionar. Então milhares e milhares de coisas ele fracassou, milhares de vezes ele fracassou antes de conseguir acertar a mão. Então quando ele utiliza da fé, ele acessa o poder infinito, que a gente vai falar, a inteligência infinita, que a gente vai falar daqui a pouco. Então aqui ele fala sobre o Cristóvão Colombo também. Quando ele saiu navegando, ele tinha lá uma ideia, mas não sabia o que ele ia encontrar. Ele tinha fé que tinha alguma coisa ali. E ele foi embora. Então ele fala do Copérnicos. Tem muita coisa desse livro relacionada aos grandes homens das suas épocas, né? Então a gente tem dentro dessa parte de fé esses exemplos que ele cita aqui. São 3 páginas falando disso. Aqui, quem pensa em riqueza, vamos lá, eu vou até ler o comecinho aqui e a parte da autossugestão, tá? Ele fala aqui, fé, que é o capítulo 2 de Quem Pensa Enriquece. E eu brinco que ele diz, quem pensa enriquece, não trabalhe feito um louco para enriquecer. Então é tudo uma questão. E a gente vai falando ao longo dos vídeos, eu vou falar como que eu utilizo isso, como que eu consegui dar a volta por cima. Quem não conhece minha história, eu vou falar nos próximos vídeos. E eu utilizei muito do conhecimento do Napoleon Hill. Vamos lá. Visualização do desejo é a certeza, visualização do desejo e certeza de realização. O segundo passo em direção à riqueza. Então é a visualização do desejo, e essa é a certeza, você tem que ter a certeza da realização. É isso que é a abertura aqui do segundo passo, rumo à riqueza, tá? Então vamos lá. Logo abaixo ele fala assim, como desenvolver a fé. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição
de instruções ao subconsciente. Então, você faz essa instrução e através da repetição do subconsciente, eu vou falar logo mais que ele não sabe distinguir entre verdade e mentira. Então, tudo que você consegue colocar com fé lá dentro, ele passa a tentar trazer para o plano físico. Vamos continuar essa leitura. Empregando-se o princípio da autossugestão. Então é isso que eu vou falar para você utilizar. E é um segredo que muita gente usa, muitos homens de sucesso utilizam esse poder da autossugestão. Para quê? Para conseguir dar aquele próximo passo. Porque sem fé, você deixa de fazer. Uma coisa é assim, muitas pessoas falam, eu não acredito em tal coisa. Beleza, não acredita? Ok, mas o que você acredita? Isso que importa, porque se você não acreditar, você não vai ter fé. Se você não tiver fé, você não vai fazer. A sua ação, ela vai ser muito diminuída se você não tiver fé. Então tem coisas, a maioria das nossas coisas são coisas programadas dentro da gente. Então aquilo a gente faz automaticamente, você não sabe nem por que está fazendo. Mas coisas grandes para dar aquele próximo passo só com muita fé e muita execução. Vamos continuar aqui? Essa aqui é a versão de bolso que eu comprei, um especial do Napoleon Hill, com todos os resuminhos dos livros. Para quê? Como eu comecei a gravar muito sobre isso, eu tenho livro que eu li já tem 10 anos, então eu preciso dar uma relembrada para poder trazer à tona esse conhecimento e a partir daí acessar essas informações que estão dentro do meu subconsciente e começar a colocar isso nos vídeos. Quem me conhece sabe, eu não gravo com pauta, acho muito raro, a não ser algum curso que eu gravo utilizando alguma pauta. Mas eu tenho o costume de sair falando tudo que dá certo para mim, tudo que eu estudo, tudo que eu testo, e eu consigo trazer isso, por isso que eu consigo gravar sem pauta. Você vai ver que é muito raro aparecer um vídeo meu com edição. Eu brinco que como eu nunca soube editar vídeo, eu tive que aprender, tive que ficar bom em gravar para não ter que parar e cortar no meio, porque eu não sabia fazer. Aliás, até hoje eu não sei editar vídeo direito. Mas vamos lá, parte aqui. É o capítulo 4, tá? Desse livro aqui, resuminho, do Napoleon Hill. Eu vou ler isso aqui, é muito forte, tá? Fé em sua capacidade. Esse é o título do capítulo 4. Fé é a química-chefe da mente. Quando a fé se funde ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente essa vibração. Aliás, eu vou falar de todas as leis mais para frente, vou falar sobre a lei, diversas leis, inclusive a lei da atração, que é uma lei, mas não é a lei primária, a lei do a lei da vibração, que é a lei primária. Vou falar sobre isso logo mais. O subconsciente, então, transmite para a inteligência infinita. Então, a fé é a forma mais fácil de a gente acessar a inteligência infinita. Muita gente me pergunta assim, a questão de Deus e de tudo isso que eu gosto de trazer para as pessoas que ficam próximas a mim, que agora eu estou trazendo para a internet também. Para mim, Deus criou tudo, inclusive essas leis que pouquíssimas pessoas utilizam. A grande maioria porque não sabe, e quem sabe às vezes não acredita. E aí que eu digo o que essas pessoas acreditam, e aí com isso pouca gente utiliza isso. Então Deus não se importa com o que você faz com tudo que existe no mundo. Ele colocou, isso é o meu pensamento, tá, gente? Obviamente que muitas pessoas não têm essa visão, outras concordam comigo, mas é a minha, tá? O que eu falo? Que quem tem acesso e usa, tá seguindo o que Deus fez aí e colocou, tá? Então ele não se importa se você utiliza. E aí vamos lá, eu quero ler esse pedacinho aqui e depois já trazer alguns exemplos. Vamos lá. Tem alguns tópicozinhos que ele colocou aqui, ó. Fé é o elixir da vida. Poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Então, isso daqui ele fala também sobre os milagres. Quando o Thomas Edison acertou que para muitos era um milagre, que foi a luz incandescente, ele seguiu pela fé para desenvolver isso. Ele teve muita fé que aquilo ia funcionar. Vamos continuar. Fé é um antídoto para o fracasso. Então, olha lá, olha como é forte isso daqui. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita. É isso que eu estou falando para você nesse vídeo. A fé é o que faz, de fato, a fé que move montanhas, né? Isso eu acredito demais e utilizo, e para mim funciona muito. Então eu falo, quem não acredita, no que acredita? Porque é isso que importa, no que a gente acredita. Fé é o elemento que transforma o pensamento criado pela mente humana no equivalente espiritual. Com isso acessa a inteligência infinita e traz ao plano físico.
Fé é o único recurso para dominar e usar a força da inteligência infinita. Então, volto repito mais uma vez, ou já repetir já é mais uma vez, mas vamos lá. O que é isso? Quando a gente acessa o consciente e você tem acesso pelo consciente ao subconsciente. O subconsciente, ele não questiona nada, tudo que vai para ele, sem filtro, sem análise, sem nada, ele já começa a trazer essa realidade. Uma única coisa que o Napoleão Hill fala bastante, quando você coloca dúvida naquilo, você automaticamente, o subconsciente ele também percebe. Então você não consegue enganar ele dessa forma. Por isso que você tem que ter a fé, você tem que acreditar. E é o que dizem, né? Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. Utilize isso. Eu utilizo muito isso daí. E aqui pra gente fechar, você acaba acreditando em tudo que repete para si. Então aí que entra a autossugestão. Como que algumas pessoas fazem a utilização da autossugestão? Principalmente pessoas que têm problema em encontrar a fé em acreditar em alguma coisa que às vezes está muito distante da realidade. Muita gente grava a própria voz e utiliza esse poder de autossugestão antes de dormir, ao acordar, colocando um fone e ouvindo a própria voz. Muita gente utiliza também meditação guiada, isso é muito bom, eu faço utilização de meditação guiada. Esse da voz eu ainda não fiz, eu pretendo fazer porque é uma coisa que eu vi bastante exemplo de que funciona. É mais fácil o teu subconsciente acreditar ouvindo a tua voz. Esse foi um estudo breve que eu vi sobre isso. Então, por ser a própria voz, é mais fácil de acreditar. E o que o Napoleão Hill fala com um grande segredo? É anotar num cartão. Anota num cartão, ele usava um cartãozinho, e aí você anota lá como você precisa sentir como se já tivesse de posse daquilo. Então vamos dar um exemplo aqui financeiro. Vamos supor que você nunca ganhou 10 mil reais, está muito distante. Vamos supor que você ganha um salário mínimo ou ganha um pouco mais que isso. E aí você nunca ganhou 10 mil reais. Não é só acreditar, só escrever no cartão, fazer a afirmação positiva que isso vai se materializar no plano físico. Porém, já é uma boa parte da coisa, já está aí. Só que se você começar a ter a fé e trabalhar você vai conhecer pessoas. A inteligência infinita, ela coloca oportunidades no nosso caminho através do poder. Quando você induz ao subconsciente, o seu subconsciente já começa a tentar trazer isso para a vida, para o plano físico. Então o que faz? Ele acessa a inteligência infinita e ela começa a colocar já no teu caminho. Então tudo que você acreditar, provavelmente você vai conquistar, mas não só ficando parado em casa assistindo TV, não. Você vai ter que começar a fazer alguma coisa que você não fazia antes. Então, de repente, estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, criar alguma coisa nova. Então, a inteligência infinita, ele dá um exemplo aqui bem legal, que deixa eu ver, onde ele fala dos insights, que é onde você tem as ideias, né? Então, em alguma parte aqui, ele fala sobre quando você começa a acreditar, automaticamente, quando você começa a desenvolver essa fé, é onde você acessa a inteligência infinita. Isso te traz ideias, insights, pessoas. Então é muito legal, isso é muito forte, isso funciona. Eu não lembro em qual das páginas que eu vi isso, mas eu vi aqui em alguma página falando sobre isso. O poder da inteligência infinita começa a colocar coisas no nosso caminho. Então, é você ter fé, acreditar e começar a fazer alguma coisa, nem que seja pouco, mas começa a agir logo, começa a fazer alguma coisa extra, começa, no caso do faturamento. Esse vídeo está já ficando grande, eu vou parar por aqui, mas dando um resumão. A fé que move montanha, no que você acredita. Se você quiser induzir a fé para conquistar coisas, faça esse exercício, anote no papel. Outra coisa da visualização, as pessoas imprimem algumas coisas, eu vou gravar isso no próximo vídeo, mas você pode imprimir a casa dos seus sonhos e começar a olhar e acreditar que aquilo já é seu e começar a fazer algo diferente do que você tem feito para começar a atrair para você entrar em sintonia com essa frequência, utilizando aí, depois já começa a lei da vibração, lei da atração, que eu vou falar nos próximos vídeos. Baixe grátis no link da descrição o resumo da lei do triunfo do Napoleão Hill. E é isso. Anote no cartão, autossugestão antes de dormir, ao acordar, para aquele próximo passo que você tanto quer. Começa a agir e com certeza você vai estar muito mais próximo da realização. Aí entra uma outra lei, a lei da gestação. Tudo tem um tempo para se materializar aqui, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Segue o canal, toca o sininho. Um grande abraço.